Nacional do Seguro Social, INSS, suspendeu o Programa de Gerenciamento de Benefícios, o PGB, por falta de verba. A iniciativa, criada para reduzir a fila de pedidos de aposentadorias e auxílios, foi interrompida após o comunicado oficial emitido pelo órgão. A medida tem efeito imediato e afeta diretamente os mais de 2,6 milhões de brasileiros que aguardam a liberação de benefícios. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, solicitou mais de 89 milhões de reais ao Ministério da Previdência para retomar o programa, que paga bônus de produtividade a servidores e peritos para reduzir a fila de pedidos de benefícios previdenciários. O bônus é pago a quem ultrapassasse as metas diárias de trabalho, mas o valor total, somando salário e gratificações, não podia ultrapassar o teto do funcionalismo. Após uma greve de 235 dias de médicos peritos do INSS, a fila de espera aumenta desde o ano passado. Sem os incentivos, as novas avaliações foram paralisadas, tarefas em andamento voltaram às filas normais e agendamentos fora do expediente foram suspensos. O PGB, criado em 2024 e transformado em lei em 2025, tinha orçamento de 200 milhões de reais para este ano. Previa bônus de R$ 68 a R$ 75 reais por processo e era esperado a sua continuidade até 31 de dezembro de 2026. A falta de recursos reflete o ajuste fiscal do governo e especialistas alertam que a fila deve crescer, impactando aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Reportagem Amanda Canelas. Gestores municipais de todo o Brasil já podem aderir à Declaração das Cidades na COP30, com compromissos ambientais e sociais a serem assumidos até novembro de 2025, em Belém, no Pará. A iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis, o ICS, propõe ações como cuidado com o ar, água e solo, ampliação de áreas verdes, gestão de resíduos, educação ambiental e promoção da justiça climática. Na abertura do Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades 2025, na quarta dia 15, o diretor-presidente do ICS, Jorge Abraão, lembrou que 90% da população brasileira vive em cidades, reforçando a importância dos municípios na agenda climática. Atualmente, cerca de 350 municípios já participam do Programa de Apoio à Gestão e Planejamento do ICS. Com informações da Agência Brasil, reportagem Mariana Ramos. O novo Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, prevê um investimento de 280 bilhões de reais até o ano de 2035. O valor será necessário para alcançar as metas estabelecidas no projeto, que vai orientar a política educacional do país pelos próximos 10 anos. Desse total, 130 bilhões devem ser usados para resolver problemas antigos nas escolas, como a falta de banheiros, cozinhas, quadras esportivas e espaços adequados para crianças e adolescentes. O restante será votado para ampliação das redes públicas, construção de novas escolas e melhorias em infraestrutura e tecnologia. A proposta também inclui uma nova fonte de financiamento. Os recursos viriam da arrecadação excedente do petróleo, estimada em 220 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A ideia é que esse dinheiro seja reservado exclusivamente para a educação e não entre no limite de gastos do governo. O plano agora conta com 19 objetivos, além de temas como alfabetização, educação infantil, ensino médio, profissional e superior, também passa a tratar do financiamento do setor como um dos pilares da política pública. Está previsto ainda um sistema de monitoramento em tempo real e um calendário com as responsabilidades de cada ente federativo, União, estados e municípios. A expectativa é que a proposta seja votada ainda este ano para substituir o plano atual, que termina em dezembro. As informações são da Câmara dos Deputados. Reportagem Júlia Borges. O governo federal lançou o Fundo de Investimentos em Infraestrutura de Saúde, o FIIs Saúde, uma linha de financiamento de 20 bilhões de reais operada pelo BNDES para ampliar e modernizar a rede pública de saúde e educação. O crédito é subsidiado e pode ser aplicado em obras, compra de equipamentos e veículos sanitários. Podem participar do FIIs Saúde estados e o Distrito Federal, municípios, entidades filantrópicas, organizações sociais e empresas privadas com contrato vigente no SUS. Entre os participantes, terão prioridade os projetos habilitados no PAC Seleções 2023 e 2025, e as entidades vinculadas ao programa agora têm especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, essa é uma oportunidade inédita de financiamento para expandir e melhorar os serviços de saúde em todo o Brasil. Abre aspas. As entidades filantrópicas e privadas que prestam serviços ao SUS nunca tiveram financiamento como este. Fecha aspas. Os recursos serão liberados em 2025 e 2026, com condições facilitadas, juros abaixo do mercado, até 20 anos para pagar e 24 meses de carência. O crédito pode ser direto no BNDES, a partir de R$20 milhões, ou indireto, via bancos credenciados, até R$50 milhões. As inscrições vão até 7 de novembro de 2025 e podem ser realizadas pelo portal transferegov.br. Reportagem Maria Clara Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. 10 municípios do Amapá enfrentam uma infestação da praga vassoura de bruxa, que afeta lavouras de mandioca e compromete a produção agrícola. A doença, provocada por um fungo, ameaça a segurança alimentar de comunidades indígenas e não indígenas. Para garantir o abastecimento local e preservar a renda das famílias afetadas, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, recebeu nesta quarta-feira, 15 de outubro, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Durante o encontro, os ministros discutiram medidas conjuntas para enfrentar a praga. As ações incluem apoio técnico aos produtores e estratégias para evitar o avanço da doença em outras regiões. Segundo o Fávaro, o enfrentamento da vassoura de bruxa é prioridade na agenda do Ministério da Agricultura e Pecuária. Já foram destinados R$2.200.000 para apoiar a defesa agropecuária no estado. O ministro destacou as medidas adotadas. São medidas, então, estruturantes, né? Primeiro, são as paliativas, o controle sanitário, para segurar o foco da doença, o investimento na pesquisa, garantido com a Embrapa, a distribuição de mudas sadias, antes que a gente tenha as mudas resistentes ou tolerantes, que já é um grande passo que a pesquisa vai chegar, e autorizamos excepcionalmente a comercialização de macaxeira cortada, limpa e embalada para que possa garantir renda ao produtor e abasteça o centro consumidor, as feiras, os supermercados do estado do Amapá. Como citado pelo ministro Fávaro, além das estratégias imediatas, o governo investe em pesquisa e inovação por meio da Embrapa, com foco no desenvolvimento de variedades de mandioca tolerantes ou resistentes à praga vassoura de bruxa. Enquanto os estudos avançam, a distribuição de mudas sadias permanece como uma estratégia para manter o ciclo produtivo e garantir alimento à população do Amapá, até que a espécie adaptada esteja disponível. Reportagem Maria Clara Abreu. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, antecipou a distribuição de mais de R$44 milhões a municípios não produtores minerais, mas que são afetados por esse tipo de atividade. O montante corresponde a 15% do total arrecadado em setembro de 2025, com a compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM. Da quantia total, quase R$39 milhões foram destinados a localidades em que passam ferrovias. Já quase 6 milhões foram enviados a cidades onde estão localizados portos, enquanto pouco mais de R$120 mil foram recebidos por municípios com dutovias. Entre os produtos minerais, o ferro responde por cerca de 88% da distribuição de recursos às cidades afetadas, com mais de R$39 milhões. A capital do Maranhão, São Luís, é a cidade afetada que mais recebe recursos da CEFEM, com um total acima de R$2.700.000. Em segundo no ranking está a Ceilândia, no mesmo estado, que recebe R$2.600.000. Na sequência aparece Marabá, no Pará, que
conta com pouco mais de R$ 2.300.000. Vale destacar que a distribuição da Cefem aos entes afetados por estruturas somente ocorrerá depois da análise dos recursos de segunda instância. De acordo com a ANM, a antecipação refere-se apenas à parcela destinada aos não produtores de minérios. A agência explica que esse valor poderá ser complementado após simulação dos cálculos de valores que serão recebidos por produtores que também podem receber como afetados, entre outros critérios. No último dia 8 de outubro, a ANM também distribuiu recursos oriundos da Cefem aos estados e aos municípios produtores minerais. O valor repassado chegou a mais de R$ 504 milhões. O montante é referente à cota parte da Cefem, arrecadada em setembro e distribuída em outubro. Da quantia total, cerca de R$ 403 milhões foram destinados aos municípios. Já estados e o Distrito Federal partilharam aproximadamente 100 milhões. Reportagem Marquesan Araújo. O Senado aprovou o chamado Pacote Anticrimes Violentos, um conjunto de medidas que endurece as penas para delitos cometidos com violência e cria novos tipos de crimes voltados ao combate ao crime organizado. Entre as principais mudanças, o projeto reduz o limite de 8 para 6 anos para que o cumprimento de pena seja iniciado em regime fechado e exige o pagamento de multa para progressão de regime em casos de tráfico de drogas, milícias e organizações criminosas. As punições para crimes como roubo, homicídio e receptação também foram ampliadas. Por exemplo, o roubo com uso de arma de fogo de uso restrito pode chegar a 20 anos de prisão. O texto cria ainda o crime de resistência qualificada, com pena de até 3 anos para quem impedir ou dificultar a ação da polícia. Casos em manifestações políticas e movimentos sociais, no entanto, ficam fora dessa regra. O projeto também torna mais severas as penas para o comércio ilegal de armas, criminaliza o uso de escudos humanos e cria novos critérios para justificar prisões preventivas. O presidente da comissão, senador Flávio Bolsonaro, afirmou que o texto é um marco na área da segurança pública. O maior impacto na segurança pública que esse Congresso poderia construir na última década, porque ele engloba uma série de iniciativas, algumas já tramitando em projetos de lei nessa casa, mas que agora tramitando em conjunto com esse pacote anticrime violento. A proposta, relatada pelo senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Com informações da TV Senado, reportagem Mariana Ramos. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. O Tribunal de Contas da União lançou o programa Gestor Capacitado, uma iniciativa gratuita e online voltada a prefeitos, gestores públicos e equipes técnicas dos municípios brasileiros. O objetivo é apoiar a correta aplicação dos recursos federais, com módulos que abordam transferências federais, execução de instrumentos de transferência e prestação de contas. Após concluir a etapa introdutória, o gestor recebe certificado e distintivo digital. O programa ainda oferece trilhas avançadas sobre gestão de obras, excelência em gestão e execução de políticas públicas. O reconhecimento máximo é o distintivo Gestor Cidadão, concedido a quem conclui as trilhas avançadas e participa da etapa presencial em Brasília. Para saber mais, acesse o site do TCU. As informações são do Tribunal de Contas da União. Reportagem Júlia Borges. A região norte do Brasil enfrenta desafios recorrentes relacionados à disponibilidade de água, que vão desde períodos de estiagem severa até cheias de grandes rios da Amazônia. Para enfrentar estes cenários, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, desenvolve uma série de ações estruturantes e emergenciais que buscam garantir água em quantidade e qualidade à população. As iniciativas incluem a implantação e melhoria de sistemas de abastecimento, a reabilitação de barragens e de outras infraestruturas hídricas, além da elaboração de estudos e projetos voltados à prevenção de desastres, como cheias e inundações.
Conforme destaca o secretário da SNSH, Giuseppe Vieira, o objetivo é preparar a região norte tanto para a escassez quanto para os períodos de cheia. Nosso trabalho é estruturar soluções duradouras para o norte, garantindo abastecimento à população, sejam as comunidades rurais isoladas ou os centros urbanos. E, ao mesmo tempo, nós buscamos preparar a região tanto para os momentos de escassez quanto para os períodos de cheia, que também trazem risco à vida e às infraestruturas da região. Entre os instrumentos utilizados pela SNSH estão convênios, termos de compromisso e termos de execução descentralizada, que permitem a transferência de recursos e a execução compartilhada com estados, municípios e órgãos federais. Essas ações integram o Plano Nacional de Segurança Hídrica e contam com recursos do novo PAC, ampliando a capacidade de resposta e prevenção da União na região. Para saber mais sobre as ações do governo federal em segurança hídrica, acesse mdr.gov.br. Reportagem Maíra Cristi. Com foco em reconstrução resiliente, a Defesa Civil Nacional promoveu nesta quarta-feira, 15 de outubro, um seminário técnico com especialistas japoneses. O evento abordou o conceito Build Back Better, usado pelo governo japonês para focar em melhorias na infraestrutura e na governança para resistir a futuros eventos extremos. Representantes da Agência de Cooperação Internacional do Japão participaram do seminário. Na ocasião, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, destacou a importância do conceito usado pelo Japão. Temos que considerar que o Build Back Better ele está expresso desde 2015 nos documentos do Marco de Sendai. Então, reconstruir melhor nada mais é do que uma necessidade da humanidade no pós-desastres. Não tem sentido, no pós-desastre, uma ponte que tenha caído, uma rodovia que tenha caído, a gente não considerar o porquê que ela caiu. E ser capaz de apresentar um projeto de engenharia que refaça aquele equipamento ou aquela obra de maneira melhorada, de tal forma que, numa eventual chuva naquele nível dessa anterior, o equipamento público não venha a sofrer o mesmo colapso que sofreu anteriormente. O Marco de Sendai é um acordo internacional adotado em 2015 no Japão, com o objetivo de reduzir os riscos de desastres e os prejuízos causados por eles. O secretário Volney também destacou os desafios enfrentados pelo governo japonês ao longo dos anos. O Japão é uma referência mundial em termos de gestão de riscos, né? E por que eles são? A gente tem que entender o passado do Japão. O Japão é um país que sofreu com grandes desastres. O professor acabou de apresentar um terremoto onde 105 mil pessoas perderam as suas vidas. Então isso era muito recorrente. 35 mil, 25 mil pessoas perdiam suas vidas em função de grandes terremotos ou tufões, né? Então eles tiveram que ter uma política, o governo do Japão teve que ter uma política de Estado que fosse capaz de responder isso, de construir estruturas que numa oportunidade de desastre não sofresse tanto, não tivesse tanto impacto, mas em especial que as pessoas não viessem a perder as suas vidas. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Manuela Rolim. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.